nós vamos discutir um pouco de um assunto pouco comentado na rotina, que é o câncer de mama no homem. Nós sabemos que essa doença ela é rara, mas mesmo assim existe e poucos homens conhecem essa entidade. Hoje se estima que a cada 100 mulheres que têm o câncer de mama, nós temos um homem com a doença. Então é uma incidência em torno de 1%. No Brasil, isso corresponde a em torno de 600 casos de câncer de mama no homem todos os anos. A doença tende a acometer o homem numa faixa etária um pouco mais tardia do que a mulher. Então, hoje, a mulher, em média, tem um câncer de mama ao redor dos 55 a 60 anos de idade. E o homem, uma década depois, em torno, em média, nos trabalhos americanos, se encontraram a idade de 67 anos. Então, acomete uma faixa etária um pouquinho mais tardia. Normalmente são pessoas assintomáticas e de repente elas notam um nódulo de mama. Então é um nódulo endurecido, de região principalmente localizado na região central, perto da região da areola e do mamilo, não dói. Então essa é uma característica importante, é um nódulo indolor que não desaparece. E por vezes, pelo fato da mama masculina ser pequena, essa doença ela pode rapidamente acometer a pele, causar feridas, úlceras, alteração de cor da pele da mama, presença de vermelhidão. Então a doença inicial ela pode partir para um estágio mais avançado devido ao pequeno volume da mama. Então ela rapidamente a doença acomete a pele. E isso é um sinal de alerta. Todo homem que apresenta uma lesão inicial, um nódulo, ele deve rapidamente procurar o mastologista a fim de confirmar o diagnóstico e realizar um tratamento imediato. Alguns fatores de risco estão associados com a chance maior de desenvolver um câncer de mama, como fatores genéticos. Então, aquele homem pertencente a uma família onde existem casos de câncer de mama, casos de câncer de ovário, essa família ela pode ser portadora de uma mutação genética do tipo BRCA1, BRCA2, e esse homem teria uma maior incidência, uma maior chance de desenvolver o câncer de mama. E o contrário também é verdadeiro. As famílias que têm um único caso de câncer de mama no homem, elas são consideradas de alto risco de desenvolver a doença. Então, a irmã, a filha desse homem com câncer de mama, elas são consideradas pacientes de alto risco e devem ser tratadas, orientadas de uma forma particularizada para o rastreamento do câncer de mama. Além dos fatores genéticos, nós sabemos que fatores endócrinos. Então, quando há um aumento do hormônio feminino circulante no homem, então, naquelas condições onde o fígado tem uma dificuldade de trabalhar, tem algum problema, então pessoas que têm hepatite, cirrose, que têm uma função ou um alcoolismo, uma ingesta de bebida alcoólica de uma forma mais intensa, o fígado ele vai ter uma dificuldade de trabalhar os hormônios e esse homem vai ter um aumento do nível circulante dos hormônios femininos. E isso vai fazer com que ele tenha um maior risco de desenvolver a doença. Então, são fatores associados. A mesma forma, quando há uma diminuição dos hormônios masculinos. Então, homens que têm, por alteração genética ou por uma questão adquirida, uma perda da função testicular, os testículos não produzem o hormônio masculino, vai haver um predomínio do hormônio feminino. E isso também favorece uma maior incidência da doença. Há ainda outros fatores mais raros, como, por exemplo, um homem jovem que recebeu uma radioterapia no tórax para tratar um câncer, por exemplo, um linfoma. Como essa radioterapia atingiu a glândula mamária, apesar de ser uma glândula rudimentar no homem, ela sofre essa ação da radiação e esse homem vai ter um aumento do risco
da doença. Então, são todos esses fatores que podem estar associados. A obesidade, ela pode também aumentar a incidência, e aqueles fatores como a ginecomastia, aquele homem que tem a glândula mamária, não só tecido gorduroso, mas tecido mamário mesmo aumentado. Então, a ginecomastia ela também é considerada um fator de risco de menor importância do que a mutação genética, do que a irradiação, do que a função hepática prejudicada, mas também é considerado um fator de risco. Normalmente você tem um aumento da glândula mamária ginecomastia do adolescente, que tende a regredir após 1 ou 2 anos espontaneamente. E você tem, perto dos 60 anos de idade, um aumento da glândula mamária por alteração desse perfil hormonal do homem. E aumenta um pouco o risco. Os sintomas clássicos eu comentei, como a presença de nódulo, alterações de pele, e a partir do momento que esse homem procura o médico, o mastologista com essa queixa, se parte para um diagnóstico da mesma forma com que se faz com a mulher. Então, inicialmente se faz uma mamografia, o homem pode fazer mamografia, mas não se faz de rastreamento que nem na mulher. Não se faz de rotina, apenas mamografia para diagnóstico. Naquele homem que tem um sintoma, você examinou, identificou um nódulo ou tem uma dúvida, será que tem um nódulo, é uma ginecomastia, um tecido glandular, está um pouco aumentado? Se faz a mamografia para tentar diferenciar essa lesão. Então a mamografia ela vai nos trazer informações, identificar esse nódulo, ver o tamanho desse nódulo, as características que são iguais do câncer de mama feminino. Então, um nódulo irregular, ele tem uma densidade, uma coloração diferente do tom do tecido mamário normal. Então, isso vai chamar a atenção do médico, do mastologista. Identificando esse nódulo pela mamografia e pela clínica, normalmente se complementa com um estudo ultrassonográfico. Então, o ultrassom vai permitir a identificação das características desse nódulo, inclusive vai auxiliar na biópsia. Você vai dirigir, você vai identificar esse nódulo e permitir que se introduza uma agulha na mama e retire fragmentos desse nódulo para o diagnóstico definitivo. O câncer de mama masculino, ele tem uma característica um pouco diferente do câncer de mama feminino, ele responde muito bem ao hormônio. Então, quando você faz um diagnóstico no estágio um pouquinho mais inicial, onde ainda ele não espalhou para os linfonodos da axila, você pode usar o bloqueador hormonal para o tratamento. Após a cirurgia, lógico, se faz todo o tratamento que se deve, cirurgia, se tiver indicação, você complementa com uma radioterapia e para o tratamento sistêmico há opções da quimioterapia e do tratamento hormonal. Nos casos onde a doença não é tão inicial, se faz as duas coisas. Você faz a quimioterapia e posteriormente o bloqueador hormonal. De cada 10 casos de câncer de mama masculino, 9 respondem muito bem a bloqueador hormonal. E nos casos iniciais, muitas vezes não é necessário nem a quimioterapia. Se parte direto para o uso do bloqueador hormonal. Então, a confirmação diagnóstica frente a um achado clínico se faz pela mamografia, o ultrassom complementa as informações e ajuda na obtenção de material para a biópsia. Feito o diagnóstico histopatológico, confirmou que é um câncer de mama, normalmente se propõe a retirada de todo o tecido mamário, a mastectomia. Hoje existe raramente alguns trabalhos quando esse câncer de exceção, ele não é central, ele é um pouco da periferia e é uma lesão muito pequena, ou seja, uma condição muito de exceção, poderia pensar numa cirurgia conservadora, mas a rotina clássica para o tratamento é a retirada de todo o tecido mamário, inclusive areola e mamilo. Se faz também o estudo dos linfonodos axilares para ter certeza que a doença não chegou nesses linfonodos. Então pode se injetar algum corante ou marcador radioativo para identificar esse linfonodo que está recebendo a drenagem da mama e ter certeza se esse linfonodo específico tem doença.
Se ela tiver, você tem que retirar mais alguns outros linfonodos de uma região anatômica clássica específica para o tratamento. Se a doença não chegou ali, você pode parar a dissecção axilar. Isso faz com que a pessoa recupere mais rápido os seus movimentos e diminua o risco de inchaço no braço, do clássico linfedema, que pode ocorrer principalmente nos casos avançados da doença, tanto no homem quanto na mulher. Feito o tratamento cirúrgico, o paciente se recupera e se analisa critérios de risco de recidiva ou da doença espalhar pelo corpo. Se for um paciente de risco, a doença não for tão inicial, se indica a quimioterapia. E aí tem um tratamento clássico, hoje derivado dos protocolos que se aplicam de forma semelhante para a mulher. Então, o homem receberia essa quimioterapia. Posteriormente, quando há indicação, se faz a radioterapia. E, por fim, para reduzir o risco da doença recidivar, da doença voltar, se faz uso também do bloqueador hormonal. Muito eficaz, porque geralmente é uma doença que responde muito bem a esse tipo de medicação. Terminado o tratamento, essas várias etapas, a chance de cura vai estar muito ligada ao estadiamento, à fase em que a doença foi diagnosticada. Se for num estádio inicial, numa fase inicial, a chance de cura é muito alta. Ela pode suplantar algo em torno de 90%. Se eu tenho uma situação diferente, onde o nódulo ele chegou na pele, chegou a abrir feridas, fez uma úlcera na pele, acometeu o linfonodo, também se trata, há uma melhora nas chances de cura pelo tratamento, porém a taxa de cura ela é bem menor, porque não foi uma doença tão inicial. Então, em resumo, essa é a forma dos principais sintomas de tratamento para essas pacientes. Então, nós temos que recordar que é uma doença rara, mas ela existe. Em torno de 1% de todos os casos são cânceres de mama no homem, câncer de mama masculino. O principal sintoma é a presença do nódulo na mama, então, normalmente, quase sempre, o homem percebe esse nódulo, ele é indolor, ele não regride espontaneamente, então é um nódulo persistente. Se está há mais de 15 dias, ele deve ser investigado. Como o homem não tem a cultura, ele geralmente não tem a informação que essa doença pode ocorrer, normalmente o que nós vemos mais frequentemente, tanto no serviço público quanto no consultório, é um atraso do diagnóstico. É comum o homem comentar que ele está há bastante tempo com aquele nódulo que ele achou que não poderia ser nada, que não era uma lesão importante. E ele até se assusta e geralmente ele confirma que ele não sabia dessa possibilidade quando se faz o diagnóstico. Então é importante a conscientização que, apesar de uma doença mais rara, ela existe. Quando tem sintomas, deve ser avaliado. Fazendo um diagnóstico numa fase mais inicial, a chance de cura é maior, né? E as taxas de cura são muito parecidas quando se pareia com a mulher. Então, a mulher que faz um rastreamento, por exemplo, precoce, não para o homem, mas a mulher faz, a partir dos 40 anos de idade, ela deve fazer a mamografia todos os anos. Então, quando ela faz um diagnóstico de uma doença inicial, geralmente abaixo de 2 centímetros, localizada, ainda não cometeu os linfonodos da axila, a chance de cura é maior. Ela passa de 90% hoje com as diferentes terapias que nós temos, quimioterapia eficaz, terapia-alvo, bloqueadores hormonais, radioterapia mais precisa, mais eficaz. Então, aumenta muito a chance de cura. Então, nós temos que lembrar dessa possibilidade. E aquela família que tem um homem que apresenta a doença, ela deve ser orientada. Ela é uma família diferente, uma família que tem um risco maior de desenvolver a doença. Ela pode ser portadora de uma mutação genética em que outros familiares podem ter a doença. E quando é
identificada essa mutação, a mais comum talvez seja a mutação do BRCA2. Então ele está associado com câncer de mama, com câncer de próstata, com melanoma, com câncer de pâncreas. Então, uma família que tem que ser orientada de uma forma diferente. Começar o rastreamento para as mulheres mais precoce, a partir dos 30 anos de idade, associar, por exemplo, uma ressonância magnética junto com a clássica mamografia para o rastreamento da mulher que tem mutação genética ou pertencente a uma família onde se identificou essa mutação genética. Discutir para essas mulheres portadoras de mutação cirurgias redutoras de risco, como a mastectomia profilática. A retirada das trompas e ovários também reduz o risco do câncer de mama feminino para essas mulheres e reduz a chance de câncer de ovário também para essas mulheres portadoras de mutação. Então, além do diagnóstico do homem, nós devemos também cuidar dessa família que apresenta um maior risco para a doença.